mais velho do que Matusalém. Desafios e revoluções para uma vida além do imaginável. Capítulo 1. A mente e a longevidade. Enquanto avanços científicos e tecnológicos prometem estender a vida humana por séculos, uma pergunta inevitável surge: como a mente humana lidará com a longevidade extrema? Se a biologia nos permitir viver muito além dos limites atuais, nossos corpos talvez resistam ao tempo. Mas será que nossas mentes conseguirão acompanhar? A saúde mental, muitas vezes negligenciada nas discussões sobre longevidade, torna-se uma preocupação central em um cenário onde viver por séculos deixa de ser apenas uma possibilidade e passa a ser uma realidade. O impacto psicológico de viver por séculos. O cérebro humano é adaptado para funcionar dentro de um ciclo de vida que, historicamente, gira em torno de algumas décadas. Nossa psique, nossos relacionamentos, nossas ambições e percepções de tempo estão profundamente enraizados na expectativa de uma vida finita. Em um mundo onde o envelhecimento físico é controlado, a mente pode se deparar com novos desafios psicológicos. O impacto do tempo sobre a mente humana será significativo. Atualmente, vivemos com uma noção clara de começo, meio e fim. A vida é delimitada por essas fases naturais. O senso de urgência que nos leva a agir, buscar realização e propósito pode mudar drasticamente quando o horizonte temporal se expande indefinidamente. Isso poderia resultar em uma apatia generalizada ou em um sentimento de falta de direção, pois a noção de prazo para conquistas desapareceria. A pergunta que surge é: como manter a motivação e o sentido de propósito ao longo de séculos? Além disso, existe a possibilidade do desgaste emocional acumulado ao longo de vidas tão longas, a perda de entes queridos, relacionamentos que começam e terminam e as transformações sociais e culturais ao longo do tempo podem levar a uma sensação crônica de isolamento. Aqueles que optarem por viver muito mais tempo do que seus contemporâneos poderão experimentar o que é conhecido como solidão existencial, onde a longevidade torna-se uma espécie de fardo emocional, com a pessoa acumulando perdas e desconexões ao longo dos anos. Saúde mental e longevidade. Um dos grandes desafios da longevidade extrema será manter a saúde mental ao longo de décadas, ou mesmo séculos. Hoje, sabemos que o cérebro humano envelhece de forma semelhante ao resto do corpo. A neurodegeneração, o estresse crônico e os transtornos mentais tendem a se tornar mais prevalentes com o passar do tempo, sendo comuns em idades mais avançadas. Em um cenário de vida prolongada, surgem questões sobre como prevenir e tratar doenças mentais em pessoas que viverão por séculos. Doenças como o Alzheimer e outras demências, por exemplo, representam uma ameaça significativa para a longevidade de qualidade. Embora haja grandes avanços em sua prevenção e tratamento, o cérebro continuará sendo vulnerável a fatores genéticos e ambientais que podem comprometer a função cognitiva. Além disso, a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e reorganizar suas conexões, tende a diminuir com o envelhecimento, o que pode limitar a capacidade de aprendizagem e adaptação de indivíduos com uma vida muito longa. Em resposta a isso, cientistas estão desenvolvendo novas abordagens para proteger a saúde mental em cenários de longevidade. Tecnologias como interface cérebro-computador e a reprogramação celular para rejuvenescer neurônios são algumas das propostas que poderiam ser implementadas para evitar o declínio cognitivo. Além disso, avanços na estimulação cerebral e na engenharia genética poderão oferecer maneiras de manter o cérebro saudável e funcional por períodos muito mais longos. O fardo da memória e a sobrecarga de experiências. Outro aspecto central do impacto psicológico da longevidade extrema é o efeito da acumulação de memórias e experiências ao longo de séculos. A mente humana, embora incrivelmente adaptável, também tem suas limitações.
A capacidade de processar e armazenar memórias pode se tornar um desafio significativo em uma vida que se estende por centenas de anos. Ao longo de uma vida muito longa, a mente pode sofrer uma espécie de sobrecarga de informações. Muitas pessoas já enfrentam dificuldades em lidar com a complexidade da vida moderna, com o fluxo constante de novas informações e a necessidade de tomar decisões frequentes. Esse fenômeno, chamado de fadiga de decisão, poderia se intensificar à medida que mais experiências, informações e escolhas fossem acumuladas em uma vida prolongada. Além disso, a mente pode enfrentar dificuldades em lidar com a gestão de memórias. Atualmente, memórias mais antigas tendem a desaparecer ou se misturar com o tempo, permitindo que nos adaptemos e criemos novas narrativas para nossa vida. No entanto, em um cenário de longevidade extrema, as memórias podem se acumular a tal ponto que manter uma coerência de identidade pode ser um desafio psicológico. O que acontece quando você é capaz de se lembrar de várias vidas em diferentes fases da história? A necessidade de reinvenção constante. Viver por séculos exigirá uma capacidade de reinvenção pessoal constante. A carreira que escolhemos, os hobbies que cultivamos e as relações que estabelecemos são, em grande parte, influenciados pelo fato de termos uma vida finita. Se o limite temporal for removido, os indivíduos podem precisar repensar repetidamente sua identidade e seu propósito. Um dos desafios psicológicos será, portanto, a necessidade de aprender continuamente, adotar novas habilidades e adaptar-se a sociedades em constante mudança. A flexibilidade psicológica, a capacidade de se reinventar e de permanecer resiliente diante de mudanças, será um dos fatores mais importantes para garantir o bem-estar mental em uma vida longa. O desafio será evitar o tédio existencial e manter uma sensação de novidade e motivação ao longo de décadas ou até mesmo séculos. Mudança nas dinâmicas sociais e interpessoais. As relações humanas também serão profundamente afetadas pela longevidade extrema. A natureza dos relacionamentos, sejam eles familiares, amorosos ou sociais, é moldada pelo tempo limitado que temos. Um casamento que dura 50 anos, por exemplo, pode ser uma realização extraordinária, mas como será uma união que pode durar 300 anos? Ou, mais ainda, como será manter várias gerações de parentes vivos ao mesmo tempo? Além disso, a longevidade prolongada poderá causar mudanças nas dinâmicas sociais e na maneira como os seres humanos formam laços e grupos sociais. A sociedade precisará adaptar-se às novas formas de interação humana, criando novas normas para relações intergeracionais, de maneira a incluir pessoas de diferentes idades, mas que vivem sob as mesmas condições temporais. A mente como fronteira final. Em resumo, a longevidade extrema traz consigo um conjunto de desafios psicológicos complexos. A mente humana, enquanto flexível e adaptável, pode enfrentar dificuldades inesperadas ao longo de uma vida que se estende por séculos. Será necessário explorar novas abordagens para a saúde mental, desde terapias inovadoras até reprogramação neural e novas formas de lidar com a memória e a identidade. A busca por longevidade não pode ser separada da saúde mental, pois uma vida extremamente longa, sem o suporte adequado para a mente, pode transformar-se em um fardo em vez de uma bênção. Enquanto trabalhamos para prolongar a vida física, também precisamos garantir que a mente seja capaz de suportar essa nova realidade. O verdadeiro desafio da longevidade extrema pode não estar apenas no corpo, mas na capacidade da mente de abraçar e prosperar em um mundo onde o tempo parece quase infinito.